A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um EBD online, onde hoje estaremos tratando sobre a lição 8, que tem como o tema acerca do bom pastor e os pastores infiéis. Convido você a participar desta aula, que Deus possa lhe enriquecer com conhecimentos e você possa ter um norte, uma direção para poder extrair o melhor para os seus alunos. Meus irmãos, muito bom estar aqui mais uma vez, podendo cooperar com esse trabalho de grande relevância na Igreja do Senhor, onde nesse quarto trimestre temos aprendido sobre o profeta Ezequiel, onde a temática principal tem sido sobre a justiça divina. E através deste livro profético, temos aprendido a preparação de Deus para com o seu povo acerca dos últimos dias, nestas profecias encontradas no livro do profeta Ezequiel. Na lição 8, que estamos estudando hoje, o principal tema está com o bom pastor e os pastores infiéis. O texto áureo está localizado no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 11, que vai falar: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A verdade prática fala-nos: as Escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Essa é a verdade prática, onde o comentarista descreve acerca da importância dos líderes na sua dedicação, no seu compromisso e responsabilidade. A leitura bíblica em classe está no capítulo 34 de Ezequiel, que vai do versículo 1 ao versículo de número 12, onde Deus vai estar tomando este profeta para trazer profecia contra os pastores infiéis da casa de Israel. O comentarista vai dividir esta lição em 3 tópicos. O primeiro tópico, ele vai falar sobre o rebanho. É necessário você, professor, poder identificar a ovelha no seu sentido literal, para que possa explicar para os alunos o sentido metafórico que ele é aplicado nas Escrituras. A gente vai ver a Bíblia falando sobre as ovelhas mais de 74 vezes, somente no Novo Testamento. E dessas 74 vezes, uma é escrita de forma literal. A gente vai ver isso no Evangelho de João, no capítulo 2 e versículo 14. Então é interessante fazer um estudo sobre este animal, porque a gente vai encontrar comportamentos desses animais, dessa espécie, que vai se assemelhar muito com os aspectos humanos. Por isso, a Bíblia vai fazer muita referência de forma metafórica, simbólica, acerca da Igreja do Senhor, acerca do povo de Israel, comparando como ovelhas. E para que haja uma melhor compreensão dos alunos, é necessário você trazer esse conhecimento. Então, quando a gente fala de ovelha, estamos falando de um animal dócil, um animal que é símbolo de sacrifício e de redenção. A gente encontra isso no livro do profeta Isaías, falando sobre esse símbolo de sacrifício. E justamente a natureza da ovelha, ela e sua relação com o ser humano vai resultar em diversas figuras que ilustram justamente o relacionamento de Deus para com o homem. A gente vai ver por inúmeros salmos, principalmente Davi, que foi um grande pastor de ovelhas, ele fazendo menção da comparação, do relacionamento de Deus para com o seu povo. Então, a primeira coisa que eu aconselho a você
trazer em sala de aula é justamente o estudo desse comportamento desse animal. A natureza. Os animais, as ovelhas são animais totalmente indefesos e medrosos. E justamente por esses dois aspectos delas, de ser indefeso e medrosos, elas são uma espécie de animal que se dispersa facilmente. É um alvo fácil dos seus inimigos, das feras que os rodeiam. Então, uma ovelha, para você ter noção da fragilidade desse animal, uma ovelha, quando ela é virada de costas, com as patas para cima, ela não consegue se levantar. A gente observa, logo, uma dependência que a ovelha tem de ter o pastor como seu guia, como seu protetor, como seu orientador. Então, um animal muito dócil, frágil, um animal muito medroso e que faz a necessidade que o pastor tenha uma supervisão diária, uma supervisão constante. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 8, a gente vai ver a narrativa bíblica falando que os pastores costumavam cuidar das ovelhas na parte começando logo pela manhã e se estendiam até a noite, chegando até a madrugada. Isso nos mostra o cuidado que os pastores tinham que ter, a dedicação em cuidar de uma forma constante e de uma forma muito cuidadosa. Então, o rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores. E quando a gente olha o rebanho nessa ótica, a gente também entende que, além da ameaça dos predadores, temos também a ameaça de infortúnios, como a presença de inseto e parasitas. Então, quando a gente faz um estudo de caso das ovelhas, da sua natureza, a gente vai compreender melhor o porquê de Deus se referir a nós, seres humanos, a igreja do Senhor, a casa de Israel, como ovelhas. É por conta das semelhanças comportamentais dessa espécie, desse animal, que faz com que facilite a compreensão da ação efetiva de um pastor com o seu rebanho. Um terceiro ponto desse primeiro tópico, ainda falando sobre rebanho, é a gente identificar que quando a Bíblia faz menção das ovelhas, ela está se referindo diversas vezes a Israel, ao povo de Deus e à igreja. A primeira coisa que você tem que passar para o seu aluno é justamente o sentido de rebanho. Por que rebanho? Quem é o rebanho que a Bíblia se refere? A gente vai estudar o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento, e vamos identificar que em profecias Deus se referia ao seu povo de Israel. E quando estudarmos o Segundo Testamento, veremos Deus utilizando do seu Filho Jesus para fazer menção à Igreja de Cristo. Então, quando fala-se de rebanho, a gente precisa identificar rebanho. A Bíblia vai mencionar em referência à Igreja do Senhor Jesus e em referência ao povo de Israel. O quarto ponto desse primeiro tópico, tratando-se sobre rebanho, é justamente aos pastores que são direcionadas estas profecias. A gente está falando de um sistema político que na ocasião era teocrático. Então isso fazia com que as mensagens que o profeta Ezequiel estava direcionando aos pastores eram justamente aos líderes governamentais, aos líderes daquela nação que tinham o objetivo de liderar aquela nação. Então, muitos às vezes confundem e interpretam de forma equivocada, querendo associar esses pastores aos pastores das congregações, aos pastores de igreja, mas que haja uma diferença, porque quando a gente vê tanto Ezequiel quanto Jeremias fazendo menção de pastores de Israel, o seu contexto ele está se indicando justamente aos líderes governamentais, aos reis daquela época, aonde no período teocrático era
a junção do estado civil com o estado religioso. Então, quando Deus levanta Ezequiel para trazer mensagem de exortação, de advertência aos pastores de Israel, ele estava se referindo aos líderes governamentais, aos reis que tinham a responsabilidade de conduzir o seu povo. Hoje vivemos num estado laico, num estado da nossa atualidade, onde foi necessário haver uma divisão, não é? No Estado laico não se há a opção de uma religião como padrão oficial. Há-se a liberdade de escolha, não é? Através de uma Constituição, para cada um se manifestar livremente acerca da sua crença e do seu culto. Então hoje não se anda mais junto o Estado civil e o Estado religioso, como na ocasião do profeta Ezequiel, que era um Estado teocrático, onde Deus governava, onde a religião era ligada com o Estado. Hoje há uma separação, Estado e Igreja, Constituição que regulamenta a união dessas duas funções. Então, o primeiro tópico, o comentarista ele faz questão de que possamos identificar o rebanho. O que é constituído o rebanho de ovelhas? Por que as ovelhas são comparadas com a casa de Israel, com a igreja? Por conta dos seus comportamentos que são, em seus aspectos, semelhantes a nós que somos humanos. Então é necessário estudar a natureza desses animais, identificar que quando Deus falava acerca de rebanho, Deus estava falando tanto ao povo de Israel quanto à igreja do Senhor. Identificar que os pastores que foram direcionados a essas mensagens exortativas foram justamente os líderes daquela nação. Então, nesse primeiro tópico, eu aconselho a você a estudar as ovelhas, a sua natureza, a identificar o rebanho e diferenciar a direção desse primeiro momento, onde Deus levanta Ezequiel para direcionar palavras diretamente aos governantes daquela nação. Então aqui encerramos o primeiro tópico, até o segundo, se Deus quiser. Apaixonados da palavra de Deus, dando continuidade à lição de número 8, agora no segundo tópico, onde trataremos sobre os pastores infiéis. No primeiro tópico, vimos o comentarista relatar para nós acerca do rebanho, que rebanho é esse, a quem foi direcionado as palavras proféticas. E agora nesse tópico 2, a gente vê o profeta Ezequiel comparando os líderes de Israel a pastores. Então, quando a gente fala de pastores, estamos falando do tema presente neste livro profético de Ezequiel como mais familiar, que é justamente a questão da linguagem pastoril. Nesse segundo tópico, ele vai utilizar de 4 pontos. O primeiro ponto é acerca do pastor de ovelhas. Por que Ezequiel, ao liberar as palavras exortativas de conserto, de julgamento, ele direciona aos líderes chamando-os de pastor? Quando a gente faz uma definição da função primordial do pastor, a gente identifica que o pastor ele tem o objetivo de alimentar, ele tem o objetivo de guiar e de proteger o seu rebanho. Essas 3 definições logo fazem-nos entender o porquê de Ezequiel direcionar palavras aos líderes. Porque, como líder, ele tinha a função de alimentar, de guiar e de proteger o povo. Assim bem como o pastor, ele tem essa função quando trata-se de ovelhas. A função de alimentar a ovelha, a função de guiar a ovelha, de proteger a ovelha. E tudo isso transliterando para as ações governamentais dos líderes
políticos que são responsáveis pela gestão de um povo, a gente entende o porquê de Ezequiel direcionar-se aos líderes, chamando-os de pastores. Então, quando a gente estuda este livro de Ezequiel, nesse capítulo 34, quando ele faz menção das profecias aos pastores infiéis, ele estava fazendo menção aos líderes que não estavam desempenhando uma boa gestão, não estavam desempenhando a função de cuidar do povo, de promover um conforto, de promover segurança, de promover satisfação ao povo. E, mediante a isso, a gente vai ver que tanto Jesus como Deus, no Antigo Testamento, fazendo menções de homens de referência como Davi, de homens de referência como Salomão, tantos outros, Josafá, tantos outros líderes que tiveram um governo aprovado por Deus, porque dentre dos seus principais compromissos estava em cuidar do povo, em proteger o povo, em dar uma melhor estabilidade de vida ao povo. Então Jesus ele vai utilizar, a gente vai ver Jesus falando através de parábolas, e Jesus se identificando também como o bom pastor. Então, nesse segundo tópico, a replesária falada por Ezequiel, no primeiro ponto, vai ser notificado como o pastor de ovelhas. O segundo ponto, ele faz um questionamento. Por que Ezequiel estava exortando os pastores daquela ocasião? Porque o que é que os governantes estavam fazendo? O versículo 2 e o versículo 3 do capítulo 34 vai nos mostrar Deus tomando Ezequiel e ele falando: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Versículo 3. Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Então, o que é que os governantes, na posição de pastores que tinham a função de alimentar, de cuidar, de proteger, estavam fazendo? Estavam cuidando de si mesmo. Estavam centralizando a gestão no benefício próprio e estavam fazendo com que, desta forma, o povo sofresse. Então, o que é que os governantes faziam? O comentarista faz uma pergunta e ele responde com o versículo 2 e o versículo 3. Eles estavam cuidando de si mesmo. Era uma denúncia que Ezequiel estava fazendo. Era uma denúncia que ele estava cobrando das autoridades civis e religiosas, porque estavam fazendo todo o esforço apenas em benefício próprio, deixando de dar assistência à função para a qual eles foram instituídos. Eles tinham sido instituídos como líderes do povo para poder cuidar, para poder proteger, para poder gerar um bem-estar espiritual, econômico, social para os cidadãos da época. Mas, em contrapartida, os líderes, os governantes, chamados aqui de pastores infiéis, eles estavam dedicando o seu esforço em benefício próprio. Então, quando a gente estuda este livro de Ezequiel, a gente identifica que não é muito diferente dos dias atuais. E, principalmente, no momento que estamos, no momento decisivo de escolha, no momento político. Então, o livro de Ezequiel se encaixa perfeitamente nos dias atuais. E 3 práticas deploráveis o profeta Ezequiel condena aqueles governantes. Ele fala no versículo 3: comeis a gordura, vestivos de lã e degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Ele fala, os líderes estavam comendo a gordura, vestindo a lã da ovelha, degolando o cevado, mas o principal eles estavam fazendo, que era cuidar das ovelhas, designando assim uma exploração
e um abuso da sua autoridade. O terceiro ponto que o comentarista nos apresenta é justamente o que os governantes faziam. Eles cuidavam de si próprio, de si mesmo, beneficiando a si próprio. E o que é que os governantes não faziam? Ele faz uma outra pergunta no terceiro tópico, terceiro ponto. Ele fala, não cuidavam das ovelhas. Versículo 4. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e com dureza. Olha, o que é que eles faziam? Eles acumulavam para si benefícios próprios, riquezas próprias. Eles sugavam tudo que a ovelha poder gerar para eles. E em vez de eles retribuírem esses benefícios, o que é que eles faziam? Eles abandonavam as ovelhas, não cuidavam. Ovelhas fracas, doentes, desgarradas, perdidas. Veja como o profeta ele vai exemplificando várias casualidades que vão ocorrendo com o descaso que é acometido, com o abandono daquela liderança acerca dos cidadãos de Israel, de Jerusalém. Então, essa linguagem metafórica vai revelar para nós o estado de miséria, o estado caótico que a população de Jerusalém estava enfrentando. Por isso, a denúncia, por isso, a palavra exortativa do profeta Ezequiel aos governantes, repreendendo, exortando-os a executarem o objetivo pela qual eles foram designados pelo Senhor. Quando a gente lê lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, e o versículo do 1 ao 3, olha o que fala. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Versículo 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Mediante a esses questionamentos, vemos aqui na palavra de Deus uma direção para nós tomarmos uma posição em meio a isso. Se temos líderes que não estão governando, que não estão gerenciando de uma forma produtiva, qual é o papel da igreja? Orar, interceder, suplicar. E é uma coisa que a nossa IEADALP, na pessoa do nosso pastor-presidente, tem tomado essa iniciativa, assim como as igrejas em toda a nossa nação. Temos nos posicionado com orações, com súplicas, com jejum, pelos governantes da nossa nação, para que venhamos, como diz aqui a Escritura, a viver uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e com todo o respeito. Quarto ponto desse segundo tópico, ele vai justamente declarar o que acontece quando os pastores, os governantes, são infiéis com aquilo que foram confidenciados. No versículo 5 ele vai dizer, assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Ou seja, a atuação dos pastores infiéis tem como consequências trágicas a dispersão das ovelhas. Quando se não há um pastor fiel, quando se não há uma gestão governamental comprometida com a palavra, com os princípios, com os valores, a grande tragédia que acontece é um rebanho disperso. E aqui encerramos o segundo tópico, prosseguindo para o terceiro em breve. Amantes da palavra de Deus, dando
sequência agora ao último tópico dessa lição 8, aonde estamos aprendendo sobre o bom pastor e os pastores infiéis. Concluindo esse terceiro tópico, aonde aprendemos no primeiro sobre o que é o rebanho, quem representa o rebanho, por que a comparação de ovelhas com a casa de Israel, com a igreja. No segundo tópico, podemos aprender as qualidades, as pontualidades que faz nos identificar os pastores infiéis. Por que representaram infidelidade? Por que os governantes são chamados, equiparados a pastores? E nesse terceiro tópico, a gente aprenderá sobre o bom pastor. A gente vai ver que há um rebanho, e este rebanho estava confidenciado a pastores, mas esses pastores não honraram com o seu compromisso, que é alimentar, cuidar e proteger. E a gente aprendeu nesse primeiro e segundo tópico que o rebanho são as ovelhas. As ovelhas vão ser a igreja de Cristo, e em outro momento vai ser a casa de Israel. A gente vai identificar que os pastores a qual Ezequiel denuncia o abuso de autoridade vão ser justamente os líderes religiosos, os líderes daquela nação, que tinham a responsabilidade de trazer uma tranquilidade, um governo tranquilo, de paz ao povo, mas por não honrarem, por não executarem o compromisso firmado, o povo agora estava sofrendo. O povo estava se separando. E nesse tópico 3 a gente vai ver que Deus ele toma dores pelas suas ovelhas. Deus ele vai se colocar ele mesmo como pastor do rebanho. Um dos livros que você pode utilizar como estudo, até para exemplificar melhor essa aplicação metafórica da ovelha com o homem, é justamente o Salmo 23, onde veremos ali Davi escrevendo um dos melhores poemas já escritos na Bíblia, um dos mais belos, que vão ter uma riqueza de detalhes de experiências que ele teve na sua adolescência e juventude e composição daquele belíssimo salmo. Então o Salmo 23 vai identificar a posição do bom pastor. O que é que o bom pastor faz? Você pode estudar justamente, aprender a diferenciar cada verso e aplicar como um exemplo para os seus alunos. Veremos também o discurso de Jesus lá em João, ele se declarando como o bom pastor e notificando que o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O primeiro ponto que o comentarista traça aqui para nós é justamente a reação divina contra os maus pastores. Deus mostra a Ezequiel a situação atual que os pastores infiéis estavam atuando, as consequências que estavam gerando. E a gente entendeu que a pior consequência é justamente a dispersão das ovelhas. Então Deus ele agora toma as dores dessas ovelhas e ele se posiciona. Eles não visitaram as ovelhas, os pastores infiéis, eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Então, Deus toma as dores e Deus resolve visitar. Sendo que Jeremias 23, 2 vai nos falar que Deus resolve visitar as ovelhas, porque as ovelhas estavam sem pastor, as ovelhas estavam sem o cuidado, estavam sem a supervisão, as ovelhas estavam sem o amparato de um pastor, logo estavam dispersas, estavam correndo perigo. Então Deus usa o profeta Jeremias e Deus vai visitar justamente esses maus pastores. E quando Deus vai visitar esses maus pastores, é no sentido de castigá-los, é no sentido de cobrá-los, de exigir deles que executassem, que fizessem aquilo que Deus havia confidenciado a eles.
Deus havia confidenciado a eles a liderança daquela nação. E eles deveriam honrar esse compromisso, estarem disponíveis para poder serem canais de bênção para o povo. Então, como eles deixam de assistir às ovelhas, Deus ele toma as dores e ele mesmo visita as suas ovelhas. E antes de visitar as ovelhas, ele vai visitar os pastores para exortá-los, para mostrá-los a eles, ao povo, que o povo parecia um rebanho sem pastor, mas havia um grande pastor, o pastor das ovelhas. Então, Jeremias vai falar no capítulo 3, versículo 15, ele vai dizer: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Havia um clamor, havia uma intercessão do povo por socorro. E Deus usa o profeta para acalmar os corações, dizendo: eu vos dareis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. O segundo ponto que o comentarista trata é justamente fazendo menção da pessoa de Jesus como o perfeito pastor. No Evangelho de João ele vai falar: eu sou o bom pastor. João 10, 11. Eu sou o bom pastor. 1 Pedro 5,4 vai dizer que ele é o grande pastor das ovelhas. Assim como Deus teve o trabalho de ir em busca das ovelhas perdidas, que durante a trajetória histórica do seu povo, por inúmeros cativeiros que enfrentaram, se dispersaram, se espalharam. Assim como Deus teve a sua iniciativa de amor, de misericórdia, de justiça, em sair mesmo nos erros de cada geração. Deus teve o cuidado de ir atrás para juntar, para trazer-vos de volta. Assim como o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil, assim também o Senhor Jesus, ele, quando entregou a sua vida em sacrifício na cruz, ele também estava tendo essa posição de bom pastor, cumprindo-se nele o principal exemplo, modelo e padrão de um pastor, que estava disposto a entregar sua vida, a perder sua posição, a abdicar-se de honrarias para poder dar a vida para conquistar, para restaurar as ovelhas que estavam dispersas. O terceiro e último ponto que o comentarista cita é justamente o pastor cristão. Aqui estaremos identificando o objetivo, a função primordial do pastor cristão, que é justamente estar disponível a arriscar a sua vida pelas ovelhas. Assim como Davi fez quando estava ali no campo de treinamento, ainda na sua juventude, enfrentando o urso, enfrentando o leão, enfrentando os gigantes. E, através dessa postura, Deus o estava moldando a encontrar a posição de pastor. E, através dessas experiências, a qual ele vivenciou, ele chega na posição que o Senhor havia reservado para ele como rei daquela nação. E teve um dos melhores governos, um dos melhores gestões que Israel teve, foi na mão do rei Davi, que vai ser utilizado como modelo, padrão, exemplo humano de um governante que trata o povo como pastor, alimentando, cuidando e protegendo. Além de suas limitações humanas que o fez durante a sua trajetória cometer falhas, mas como homem que era e como coração arrependido de reconhecer seus erros, suas limitações, sempre em constância, comunhão com Deus, alcançou misericórdia do Senhor, a ponto de dedicar a sua vida em uma melhor qualidade de vida para a nação, trazendo o equilíbrio social, espiritual, saúde emocional para a nação de Israel. Então Davi vai ser um exemplo de um homem a qual gerenciou, a qual foi rei e ao mesmo tempo pastor, porque ele aplicou
as funções primordiais de um pastor em sua gestão política, podendo assim trazer dias de grande riqueza e também prosperidade para a nação de Israel. Então, concluindo essa lição 8, nesta oportunidade, é interessante, querido professor, você utilizar esse norte que o comentarista dá, explicando o que compõe este rebanho, por que a ovelha é utilizada como um exemplo metafórico, simbólico, identificar quem são os pastores infiéis, identificar que as mensagens proferidas por Ezequiel não eram para os pastores religiosos, eram para os líderes. Afinal de contas, o Estado era teocrático. É importante você trazer essa exposição diferente do governo atual que temos como um governo republicano laico. É interessante você fazer essa divisória para que os alunos possam entender o porquê de Ezequiel chamar líderes governamentais de pastores. Porque os pastores, eles tinham a função primordial de alimentar, cuidar e proteger. A primeira resposta é essa. A segunda resposta é que, quando ele fala de pastores, é porque o governo era teocrático. O governo civil era unificado com o governo religioso, coisa que hoje em dia não é. Explique essa diferença. E por terceiro, você identificar que o melhor, bom modelo de pastor é o Senhor Jesus. Modelo padrão de perfeição de todos os aspectos. E utilizar como o exemplo humano a Davi, a Moisés, que foram exemplos humanos de pastores, líderes governamentais, que mesmo com suas falhas, mas priorizavam gerar o melhor para o povo. Priorizavam dar um alimento de qualidade ao povo. Priorizavam dar um estilo de vida excelente para o povo e de proteção ao povo. Tudo isso sempre embasado nas Escrituras Sagradas. Então, esta lição de número 8 serve-nos para identificarmos e atualizarmos que tudo aquilo que estamos vivenciando hoje tem totalmente atualização no livro do profeta Ezequiel. Seguindo o conselho, vendo as experiências, o norte que o profeta traz para nós, poderemos, como igreja do Senhor, nos posicionarmos e não nos ausentarmos ou negligenciarmos. Então, tome uma posição. Concluindo esta lição 8, a expressão pastor de Israel, que é proferida por Ezequiel, por Jeremias, a função primordial de um pastor, o que os governantes de Israel faziam, o que os governantes de Israel não faziam e quem é um bom pastor. Você somando todas essas perguntas, seguindo a diretriz do comentarista, dividindo em tópicos a definição de rebanho, a composição de rebanho, a identificação dos pastores infiéis, a identificação do pastor modelo, de como a igreja se posiciona em meio a esse paradigma, em meio a esse estado de incertezas, esse estágio de distanciamento, porque a gente viu que a principal causa de um povo que está gerenciado por pastores infiéis, por líderes que não usufruem da Bíblia como uma bússola, como uma base, é justamente a dispersão, o espalhamento do povo. E para isso, somente o Senhor terá as palavras e as ações necessárias para trazer uma vez mais o povo. Então, que Deus abençoe você, não esqueça de curtir, dê o seu like, compartilhe e continue nessa trajetória de dedicação, de estudo e sabendo que o Senhor, Ele é a nossa justiça. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria.
Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.